e vamos para o quadro Entrevista Sem Blá Blá Blá. Hoje o Sem Blá 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 abre as portas dos seus estúdios para receber uma convidada super especial que vai trazer informações relevantes sobre a importância do storytelling. Você já ficou com uma interrogação, né? O que significa essa palavra? É uma ferramenta de comunicação usada para a promoção dos negócios. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto para os nossos ouvintes hoje é a jornalista, storyteller e escritora Sabrina Scarpari, que é pós-graduada em gestão digital e mídias sociais. E essa belíssima piracicabana tem 42 anos, 20 de profissão. Começou a profissão com 5 meses, né, gente? Completados já em 2023. E durante essas 2 décadas, Sabrina Scarpari trabalhou por diversos veículos. Passou pelo rádio, pela televisão, pela assessoria de imprensa, revista impressa, jornal impresso e no jornal Gazeta de Piracicaba. Foi colunista social por mais de 10 anos. Então seja bem-vinda aos estúdios da Educadora AM, ao Sem Blá Blá Blá, minha querida amiga Sabrina. Poxa, que bacana, Gil. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com você, viu? Até que enfim saiu essa entrevista, né? Saiu, mas ia sair, né? Ia, né? Ia sair. A gente só é um pouco enrolada, né? As mas agendas é isso enroladas. Aí. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? É verdade. E é hoje, dia 1º de agosto, que é o aniversário da cidade, aniversário da Educadora. O nosso mês de aniversário, meu e seu, não é coisa mesmo? Boa, verdade. Que bom, estou muito feliz, obrigada. Muitos motivos para comemorar, Sem né? dúvida. Bom, aqui, várias convidadas que a gente já recebeu aqui no Sem Blá 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 tiveram viradas de chaves em momentos diferentes da vida. Algumas tiveram viradas de chave quando se casaram, engravidaram, outras quando veio a pandemia. E com você aconteceu também uma troca aí de profissão no meio do caminho. O que aconteceu? Conta pra gente, porque em 2019 você teve um insight e resolveu trabalhar no segmento de comunicação digital. Sim. E 2 anos depois abriu sua empresa. Como é que foi esse processo? Sim, então, Gil, é realmente um processo, né? Eu fiquei durante 15 anos... circulando por meio de veículos de comunicação, então, como você disse, rádio, assessoria de imprensa, revista impressa, e na Gazeta de Piracicaba, o jornal impresso, eu fiquei por 10 anos. E foi nesse período que em 2015 eu fiz uma pós-graduação, eu fui percebendo a mudança da comunicação, o jeito da gente se comunicar e o digital, né? E nessa pós-graduação eu tive uma aula de transmídia, que a gente estudou sobre o storytelling. O storytelling é uma palavra em inglês, né? Se você for traduzir, é contar histórias, mas é a forma que a gente tem de forma estratégica de criar uma comunicação com estratégia. Especificamente na rede social? Não, no digital? Não é especificamente para o digital. É a forma que a gente tem de nos comunicarmos. Isso pode ser também no digital. Sei. Mas aí eu estava na Gazeta. Eu estava na Gazeta, eu tinha uma coluna, assinava uma coluna. Por 7 anos assinei uma coluna diária. Depois eu passei a assinar por 3 vezes na semana. Mas aí, sabe quando vem aquela coisa do tipo... Cara, eu acho que eu preciso mudar. Eu preciso entender melhor essa comunicação digital, porque eu sou comunicadora, eu adoro fazer isso, é minha paixão. E faz muito bem. Obrigada, Gil. E aí eu falei, poxa, eu vou desbravar esse horizonte. Esse oceano azul. Esse oceano, e foi assim... eu saí com muito medo, né, da Gazeta. Saí com muito medo, porque lá eu tinha uma carreira consolidada, eu era conhecida. A gente tem uma segurança, né? Uma segurança. E quando a gente sai sem saber o que vai fazer, é tiro no escuro, né? Você só sabia que você queria fazer uma transição. Eu sabia que eu não queria mais ser CLT. Você sabia o que você não queria? Eu sabia o que eu não queria. Certo. Eu falava, poxa, eu acho que eu vou empreender. Mas o que é empreender? Comecei lá do começo mesmo. E aí foi, né? Depois de uma semana, depois que eu saí da Gazeta, eu fiquei uma semana enclausurada em casa, pensando, chorando, tendo os meus momentos, né? Intensos, eu sou uma pessoa intensa.
E aí chegou um dia que meu marido falou, e aí? Eu falei, então, sexta-feira eu paro de chorar e vou começar o que eu não sei. E aí, Gil, foi que nesse período eu comecei a marcar cafés com amigos. Sabe aquela coisa quando você encontra amigo e fala, vamos tomar um café? E esse café não sai? E aí, como eu estava desempregada, sem saber o que fazer, eu comecei a tomar café com amigos para entender o mercado. Falei, poxa, mas como é que tá esse mercado, né? Porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente fica focado na empresa, fica ligado a tudo da empresa. E aí foi que eu fui percebendo nessas conversas, nesses cafés, que os meus amigos vinham com dúvida do Instagram. Ai, Sabrina, eu vi que você está fazendo Instagram, que você está mais ativa lá. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E aí eu fui percebendo alguns problemas, alguns obstáculos que as pessoas têm para fazer a comunicação na rede social. Você viu uma oportunidade. Exatamente. Nas dúvidas das pessoas, nos cafés. Olha, gente, como é importante você marcar café, né? Nossa, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas. E teve de tudo. Teve pessoas que eu fui no café e me decepcionaram porque acharam que eu ia com alguma proposta, mas não, na verdade era bate-papo. Então a gente vai também conhecendo pessoas. Porque até então que eu estava na Gazeta, que eu tinha uma coluna e que as pessoas podiam se aproximar de mim para aparecer, contar de alguma forma, com você, né? Sim. De repente eu não estava mais nesse momento. E aí, Gil, aqui uma dica para as pessoas, prestem atenção nessas conversas informais que vocês têm com as pessoas. Eu acredito que as conversas informais é onde saem os melhores negócios. Exatamente. E foi aí que eu tive o meu clique, o meu insight. Porque eu chegava em casa e comentava com meu marido, comentei com meu pai, nossa, tô conversando com as pessoas, e as pessoas... Eles falaram, poxa, mas você está dando consultoria de graça. Mas você não estava, na sua percepção... Você não estava trabalhando no Instagram ou postando coisas com a intencionalidade. Não. Você estava postando a sua vida ali. Você estava de boa. Eu tinha feito alguns trabalhos pagos, né? Que as pessoas me pagaram para eu ir fazer como se fosse uma influenciadora. Sei. Mas eu não queria ser só uma influenciadora porque eu sou jornalista. Certo. Né? Eu falei, poxa, como é que eu vou unir isso? Toda essa minha bagagem de jornalista... para poder ensinar alguém a fazer alguma coisa. Porque eu adoro ensinar, Gil. Eu percebi que eu sou, assim, super didática. Eu adoro ser, tipo, professora mesmo, sabe? E aí, nesses problemas, nessas dúvidas, eu falei, poxa, eu posso criar uma consultoria para ajudar as pessoas. Então, foi aí que tudo começou. E a minha consultoria se chamava... Ela existe ainda até hoje, mas ela mudou. Mas é Consultoria Café com Prosa. Que legal! Sim, porque você pegou esse momento importante da sua vida, que foram os encontros. Exato. Com os cafés. Com os cafés e conversas, e nas conversas que surgem as oportunidades. E aí eu comecei a montar uma consultoria. Nesse momento que você olhou para dentro de si, percebeu que você poderia montar uma consultoria e ajudar as pessoas a sanar as dúvidas que elas tinham, com certeza surgiram momentos de dificuldade ali. Claro. E como começar, como lançar? Eu acho que a maior dúvida das pessoas que querem empreender ou, enfim, prestar consultoria é isso, é como partir do zero. Sim. Qual foi o maior desafio ali? A hora que você falou, não, agora eu já sei onde estou. Sim, a premissa era o storytelling. A premissa é ensinar as pessoas a contar histórias do seu negócio para poder vender mais. Então, eu parti disso. Falei, poxa, as pessoas precisam aprender a se comunicar melhor. Hoje nós temos ferramentas super importantes e acessíveis, que é Instagram e redes sociais. E aí eu percebi que quando as pessoas se comunicam melhor... E o storytelling, o que é o storytelling, né? Para você entender essa minha ideia. O storytelling é contar... falar sobre as suas ideias, contar as suas ideias por meio de história. E aí eu fui percebendo que as pessoas têm essa dificuldade em como estruturar uma comunicação. Por quê? Se eu tenho uma mensagem para passar, essa mensagem ela precisa fazer sentido para o outro.
Sim, porque né? o outro não te conhece. O outro não me conhece. Então, qual que é? A pessoa vai te ouvir e ela tem que entender o que você está falando. E no Instagram é a mesma coisa. A gente tende a querer falar muito, mostrar muito, e quem está vendo fica confuso. A comunicação fica com ruído. Então, nessa consultoria, eu fui didaticamente pensando, mas isso, gente, não é assim, eu já sabia exatamente. Não, eu fui estruturando, fui entendendo. É acerto e erro, né, Sam? Fui começando por amigas, sabe aquela coisa? Você está precisando de ajuda? Então vamos lá, vamos junto, né? Para que essa estrutura da comunicação seja clara para o outro e essa mensagem seja mais assertiva. Porque a venda, né, Gil? Vamos pensar, a venda é a última coisa do processo. É o último pilar, né? Porque se você tem a credibilidade, a reputação, a confiabilidade, você não precisa nem vender, na verdade. Exato. Porque se você tem isso no seu DNA, você me corrija se eu estiver errada, porque a especialista aqui é você. Sim. Mas eu acredito que se você tem isso, essa verdade no seu DNA, você nem precisa falar da venda. Você Exato. vende sozinha, porque a tua Você imagem vende, né? E a história, ela tem que ser real. A história tem que ser autêntica, porque cada um de nós temos a nossa própria história. Sim. Então, como passar essa credibilidade sendo você, sendo autêntica? E todo mundo tem uma história para ser contada, né? Todo mundo tem, todo mundo tem. E aí que tá, né, Gil? Quando a gente fala de negócios, a gente não pode ficar só falando da gente. A gente também fala da gente, porque nós somos as pessoas que têm a credibilidade que a pessoa está assistindo, mas principalmente de que forma que o seu trabalho, de que forma que você pode ajudar essa pessoa a ser melhor. E aqui, cada um aqui, se a gente parar para pensar, tem a sua função. Sim. Né? E pode ensinar alguma coisa. Então, com essa minha bagagem em comunicação, eu falei, poxa, eu posso ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a ter uma comunicação mais clara, para que o outro entenda e fala, poxa, eu preciso disso. Porque vamos pensar, o que a gente faz aqui na internet, e aqui você com o seu programa, é como se a gente fosse plantando sementinhas para que vá germinando, né? Crescendo. E as pessoas vão entendendo o que a gente está fazendo. E fale, poxa, vou seguir essa pessoa, vou acompanhar. Então, é gerar conexão. As pessoas estão procurando conversas. Você acha que graças ao storytelling as pessoas começaram a perceber que elas tinham que ser mais autênticas nas redes sociais, mais transparentes? Porque antes a gente via, por exemplo, assim, a pessoa tinha uma vida, eram duas vidas. Era uma vida no digital e era uma vida fora do digital, offline. E aí, de repente, parece que agora todo mundo posta a própria vida e o que está fazendo. Você acha que o storytelling teve um peso nessa questão da autenticidade, das pessoas começarem a ser mais reais na rede social? Olha, gente, eu tenho uma vida ótima, maravilhosa, assim, mas eu tenho lá meus momentos de dor de barriga, de não sei o quê. Você acha que foi por causa disso? O storytelling é o conflito também, né? Porque vamos pensar, o storytelling você pode usar para as redes sociais e é muito usado também em filmes, né? Como você vai criar um filme, uma série? O que faz a pessoa ficar presa ali numa série querendo assistir? A expectativa. A expectativa. E a questão da vida da pessoa também. Porque se a gente só falar das coisas boas... a minha vida é plena, não tenho problema, meu casamento é maravilhoso, eu tenho dinheiro no banco, sabe assim, de tudo. Cera, né, gente? Cara, a gente vai saber que não é isso. Sim. Então, a gente também contar os perrengues, né? Faz parte. Faz parte, e isso conecta muito, porque se eu falo, olha, eu passei por dificuldade, então quando eu saí da Gazeta, eu passei por um período nublado, né? Porque eu não sabia. Mas aí eu dei a volta por cima, eu fui atrás dos meus objetivos e depois eu abri o meu MEI e depois eu fui. Então, assim, poxa, traz esperança para a pessoa, né? A sua história inspira outras pessoas. Para falar, peraí, gente, ela tinha uma carreira consolidada, CLT, por que eu também não posso tomar uma decisão dessa? Exato. Por que eu também... se para ela deu certo, para mim pode dar também? E dá, né? E dá. Mas você tem que fazer certo a história acontecer. Porque senão a gente fica...
E sair da zona de conforto é muito complicado, né? E você não sabe para onde você está indo. Mas aí é que tá, né? Quando você tem uma estrutura, tanto na comunicação como também na sua vida, você vai dando direcionamento para as coisas. Então, assim, o storytelling ele serve para muitas coisas, né? Então, por exemplo, se a pessoa quer criar uma série, se ela quer escrever um roteiro, se ela quer melhorar a comunicação nas redes sociais, se ela quer escrever um e-mail melhor, se ela quer criar uma reunião online, ela serve para tudo, então. Ela serve para tudo, porque a gente é a comunicação, né? E tem um começo, um meio e um fim? Sim, no estudo é como se fosse uma narrativa? É uma narrativa. O storytelling é a narrativa, é a mensagem. Então, vamos pensar. Aristóteles, antes de Cristo, a discípulo de Platão, foi ele que começou a falar sobre a oratória. E o Aristóteles fala que inteiro é o que tem começo, meio e fim, que são os 3 atos da narrativa. Então, vamos pensar assim numa frase. Gil, vá na cozinha, abra a geladeira e pegue aquela lasanha pra gente descongelar e comer na hora do almoço. Você entendeu minha mensagem? Sim. Teve um começo, meio e um fim. Certo. Se eu falar, Gil, na hora do almoço, abra a geladeira, vá na cozinha, tem lasanha. Se eu inverter a ordem, você vai falar... Fica confuso. Hã? Oi? Fala de novo. Então, muitas vezes, falta estruturar aquilo que você está falando. E quando a gente vai passar uma mensagem, vai gravar um vídeo, a gente precisa pensar nisso antes, para que essa mensagem, essa narrativa, seja clara para o outro. E isso também, você concorda? Sim. Em tudo. Se você assiste um filme, quando a gente assiste um filme que começa do final, que vai pro meio, a gente fala, nossa, vou ter que assistir confuso. De novo, né? Vou ter que ler alguma coisa sobre, eu não tô entendendo. A gente fica muito confuso. Fica confuso. Sim. Então, na verdade, é para ajudar, né, a estruturar essa comunicação. E a comunicação tá em tudo, né, gente? Tá em tudo, não só na rede social. Esse é um dos pilares, né? Eu achei super interessante você falar que o storytelling tá em todas as áreas, plataformas, enfim. Eu achei que fosse uma coisa bem direcionada mesmo para o digital. O que você faz aqui é storytelling, né? Gil. Né? Você recebe pessoas, você apresenta a pessoa conta algo e você vai interagindo com essa pessoa, né? Então é uma estrutura que você usa aqui para que o seu ouvinte entenda. Essa palavra, ela é antiga? Ela é antiga, mas assim, não tanto. Meados de 2000, que começou a falar mais sobre storytelling, né? Estudos de storytelling. E também não é tão conhecido. Até tem gente que fala que deu uma vulgarizada na palavra, que tem muita gente usando sem saber usar. Mas aí, acho que vale tudo, né? Mas aí um monte de coisa vulgarizou, né, hoje em dia. Qualquer palavra, exatamente. Né? Empoderamento, sim, um monte de coisa também, né? É meio que inevitável, acredito isso. Quando a gente fala do seu curso do storytelling, você lançou um método, né? Sim. O Destrave a Sua História. Isso. Que você lançou no início de 2022. Isso. A gente estava em pandemia ainda? Não. Não, né? Já final da pandemia, né? O curso você lançou online e presencial? Não, na verdade esse curso, por enquanto, ele é só online. Eu tive uma oportunidade de participar de um programa que eu fui selecionada, foram 50 pessoas do Brasil para participar desse programa, que era assim, aprenda a criar o seu curso em 4 semanas. Você foi selecionada para aprender a montar o curso? Para aprender, eu participei de uma competição lá, ganhei, e aí eu falei, caramba, que oportunidade, né? E muita informação que eu já tinha durante todo esse tempo que eu fui estudando, fazendo curso. Eu fiz um curso de storytelling em 2020, foi em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia estourar aqui no Brasil, com o James McSill.
E aí eu fui estudando mais o storytelling. E eu falei, poxa, eu tenho tanta informação, eu quero passar para frente essa informação e ajudar as pessoas. E aí eu participei desse programa. Em 4 semanas eu criei o meu curso online, ao vivo e em grupo. E eu falei, e agora? E agora? E agora? Aí eu falei, aí a gente chama quem? Os amigos, né? Os amigos do café. Os amigos do café falam, gente, e aí? Estão a fim de aprender mais sobre storytelling? E teve demanda. Que legal. Teve demanda, então criei o primeiro grupo, que é pelo Zoom. E aí eu fui lapidando, adaptando. Para você ter uma ideia, eu terminei agora a 5ª turma. Então, que legal. De 2022 para agora, né? Em agosto vou abrir já a 6ª turma, que são poucas pessoas. Ué, foi super rápido, porque foi 5 turmas já? 5 turmas. E é uma vez por semana? Na verdade são 4 aulas. É segunda e quinta, segunda e quinta. Ah, tá. Tá? E aí eu fui estruturando, fui entendendo essa mensagem, o que eu precisava falar e divulgando, né, nas minhas redes sociais, não de forma muito intensa, porque eu acompanho o aluno do começo ao fim. Entendi. É como dar a mão mesmo para o aluno e falar, vem junto, bem vamos professora. Lá. Bem professora, bem didática, porque as pessoas têm muita dificuldade em se expressar, em entender como fazer isso, né? Por onde eu começo, como eu vou. Então, esse curso agora pretendo fazer sempre, todos os meses. E ainda o presencial não rolou, porque o presencial é diferente, né, Gil? Eu preciso de espaço, eu preciso de uma estrutura. O custo é mais alto também, né? O custo alto. E o online, gente, ó... Ele é maravilhoso, gente. Ai, gente, o online é maravilhoso. Ué, mas hoje em dia tem loja online, tem tudo online, por que você não pode ficar fazendo curso online, claro, não é verdade? Claro, mas se pintar uma oportunidade de fazer presencial e tudo mais... Eu também encaro, né? Nesse curso, né, no online, quando os alunos estão ali fazendo a aula com você, o que você nota que é a maior dificuldade? É a escrita, é o vocabulário, porque tem gente que tem muito vocabulário, mas quem normalmente não lê ou só lê celular, não tem muito vocabulário, né? Qual que é a maior dificuldade? A estruturação da frase, tempos verbais. Agora tá um pouco meio difícil, né, gente? Porque agora parece que as pessoas estão mudando todas as palavras que a gente aprendeu a vida inteira. Exato. Mas, tirando isso, qual é a maior dificuldade dos alunos que você percebe? O medo. O medo de você encarar o negócio, né? Porque o curso fala destrave sua história. Então é realmente para você destravar, é virar a chave. Mas é da exposição? Medo da exposição? Medo da exposição, medo de parecer ridícula gravando vídeo, medo de fracassar, medo de frustrar. E isso vai fazer parte do processo. Sinto muito. Você vai se frustrar, você vai se chatear, você vai errar para poder aprender. E também preguiça, né? Preguiça de escrever, preguiça de pensar. Porque as coisas estão muito rápidas hoje. Muito rápidas. Então, é tempo. Eu não tenho tempo. É isso. Então, e outra coisa, Gil, as pessoas pensam em tantas coisas, mas não pensam no marketing do seu negócio, na comunicação. Isso tem que estar na agenda. Se você faz a comunicação do seu negócio, você precisa colocar isso na agenda. Você não escova o dente todo dia? Sim. Você não toma banho? Sim. Você não come? Você tem que fazer o seu marketing. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ir colocando na cabeça do aluno, que ele vai falar, tem exercício, né? Toda aula tem exercício, o professor aqui é exigente. Aí a pessoa fala, eu não tive tempo de fazer o exercício. Eu falo, cara, você não teve tempo de pensar no seu negócio? Você não teve tempo de pensar na sua comunicação? E isso, Gil, é coisa que a gente tem que ir fazendo para aprender. Não é que você vai ligar o celular, vai colocar ali e já vai sair um vídeo maravilhoso, né? Você vai escrever um texto, não vai ser a sua obra-prima. Sim. Você tem que ralar muito. Sim. Então eu percebo que é tempo, é desculpa, né? Tempo é desculpa. É a procrastinação, né, Sabrina? Procrastinar, mas eu não sei escrever. Tá, mas você não quer aprender? Porque nessa aula, dentro desse curso, tem uma aula de escrita criativa. Não é para tornar a pessoa um escritor. Não é redação. Não é redação, mas
ela precisa entender que esse processo é importante. Por quê? Adianta você ter um P de vídeo maravilhoso e você ter um texto horroroso. Que não condiz com a produção. Com concordância verbal errada e tudo mais. Então, assim, uma coisa tem que fazer parte da outra. Sim. Né? A comunicação é hoje que a gente tem. É texto, é foto, é o oral, é som, é mímica. A gente pode se comunicar de diversas formas. Mas se uma coisa ali também não está condizendo com a outra, a comunicação, de novo, vai ter um ruído. Então, é preciso ter tempo, é preciso se debruçar ali no papel e caneta para escrever, para pensar na sua história. Porque, Gil, a história começa dentro de nós. Se a gente não sabe quem nós somos, nós não vamos saber contar a história direito. Nem a nossa, nem do nosso negócio. Então, quando a história dentro de você, ela faz sentido, tanto que um dos primeiros exercícios é você escrever a sua história, você falar sobre você. E menina, o bagulho fica pesado. Eu vou te falar. Todas as pessoas que eu entrevistei aqui, que trabalham de alguma forma com consultoria, ou que é coach, enfim, elas me compartilharam comigo, Gil, quando a gente pergunta pra pessoa quem ela é, trava. Sabe, sobre todos os assuntos que estão ao redor, mas quando é dela, eu falei, gente, eu tenho uma felicidade de falar de mim. mas eu acho que é essa clareza mesmo, né? Essa clareza, Porque muitas vezes a pessoa não para nem para pensar sobre ela. Ela vai vivendo a vida no automático, né? Tipo música Zeca Pagodinho. Exato. E aí esquece da essência. Porque a nossa história, como eu disse, ela é única, ela é autêntica, ela tem que ser verdadeira, mas a gente consegue passar isso quando a gente entende isso. Quando a gente para pensar. Então também é um momento para você parar para pensar sobre a sua história. E não tem como você vender o seu produto, o seu serviço, o que você faz, sem contar de você. Pulando essa parte. Bom, aí depende. Depende vamos supor, se é uma empresa, né? Você não vai ficar falando do diretor da empresa. Exato. Então, depende. Aí que entra a estratégia, né? Porque sem estratégia, também não funciona. O negócio vai desandando, né? O caldo dá aquela azedada. Então, qual que é o objetivo dessa mensagem? É para uma empresa? É para uma pessoa física? É para uma influenciadora? É porque às vezes a pessoa é a própria empresa, né? Exato. É o meu caso, eu sou a minha empresa. Você é empresa. Então, eu tenho que falar de mim também. Sim. Eu tenho que me expor também. Mas aí que tá, eu preciso mostrar tudo, minha família, meu dia a dia, né? Não, depende. Aí que tá, volto, a estratégia. O que é importante? O que você também se sente confortável para falar? Sim, isso é muito importante para que se torne uma verdade, né, Sá? Para que não fique incoerente. Exato, né? Não fique incoerente. Para que não fique incoerente, para que você e o seu negócio sejam uma única coisa. Sim, né? Sim. Que legal. E esse curso é o que chama Destrave a Sua História. Isso, esse curso Destrave a Sua História. Então, mais uma vez, ele é online, ao vivo, em grupo, né? E acontece... Um grupo de quantas pessoas? Olha, Gil, eu falo assim, 10 no máximo, mas eu acho que 10 é até muito. Por quê? Porque eu faço uma análise do perfil da pessoa, eu vou dando dicas para eles, né? Durante o curso... a gente tem um grupo no WhatsApp que as pessoas vão compartilhando. Eles vão se tornando amigos também, então. Nossa! Depois vocês tomam um café às 10 pessoas. Café, cerveja, tudo. Que legal. A gente fica amigo, porque tá ali junto. Muito legal, e a gente né? vai repartindo história. Então, assim, chega até a ser nessa aula de escrita criativa, que eu peço para eles escreverem um tema durante a aula ali mesmo, para destravar. Tem caso que a gente chora de histórias. Porque, ai, meu Deus. Eu choro às vezes fazendo reunião. Sim. De ouvir histórias. Sim. Então, são vários casos. Cada pessoa com o seu momento. E quando a gente fala de histórias, muitas coisas vêm à tona, né? Lembranças, sentimentos. A gente, às vezes, até sente cheiro, né? Eu lembro quando fala da minha avó, eu lembro, né? Do cheiro da casa da minha avó. Então... Quando a gente vai falar de criatividade, a gente precisa explorar também
esse lado nosso, Que legal, né, do nosso isso. cérebro. E a história traz isso pra gente. E você vai aprendendo com as outras pessoas também, Muito. porque às vezes você é de um segmento de atuação do teu negócio, é no segmento de moda, por exemplo, mas o outro no segmento de serviço, de peça, Cada de auto center, é. sei lá. E aí é muito legal mesmo, você Sim. vai aprendendo, vai se inspirando, vai compartilhando. São diversos Olha, profissionais. Gente, isso daqui pra mim deu muito errado. Sim. Porque os perrengues são os melhores. Uma vez teve uma pessoa que perguntou pra mim, falou, Gil, mas o que você faz, assim, nossa, né, seus vídeos, porque eu tenho facilidade, na verdade, de Sim. gravação de vídeo, enfim. Mas às vezes a pessoa fala assim, ai, mas Gil, você nunca gravou um negócio assim, que você achou que você pagou um mico? Falei, imagina, várias vezes. Várias. Mas eu já tiro sarro de mim mesma Sim. antes de todo mundo. Então, aí quando a pessoa vai tirar, eu já tirei sarro. E aí, já foi. Até porque eu faço o meu marido, né, o Sunshine, de palhaço ali também. E ele faz parte das minhas gravações também, e ele se diverte, a gente se diverte muito. Sim. E eu falo pra ele, João, se você deixasse eu mostrar você em determinados momentos na rede social, meu Instagram ia explodir. Ele fala assim, não, você quer acabar. Porque ele é muito engraçado. O João Marcos, no particular, ele é muito engraçado. Ele tem umas ele piadas. Tem uma cara ótima mesmo. Não, ele é muito engraçado. Falei pra ele vir aqui pra tomar um café com você. Ele é muito engraçado. E o pouco que a gente coloca na rede social, as pessoas abordam ele na rua. Não creio. E não chamam ele de João nem de João Marcos. As pessoas falam, oi, Sunshine! aonde ele estiver. E ele adora. Ele adora, porque é a força da rede social mesmo. E foi um dia sem querer, que eu tava gravando um story, em vez de eu falar João Marcos, eu falei Sunshine. Ele falou Sunshine, foi pro ar. Pegou. Assim. Pra você ter uma ideia, até o pastor da nossa igreja uma vez chamou ele de Sunshine no meio da reunião. Gente. Então aí a gente viu o poder e a força que tem uma comunicação. E muito engraçado, né? Ele já foi levar carro, trocar pneu na Inhoquim. A atendente falou, olha, é o marido da Gil Matos, é o Sunshine. A pessoa aqui na praça, no prédio aqui, onde era o antigo Cris Café, que saudades daquele lugar, Nossa, né? Muito. E ali uma vez, olha, eu tô conhecendo o senhor não é marido da Gil Matos, Sunshine? Isso é conexão, né, Gil? Então, isso é muito forte. É muito você legal. tem a sua audiência. Sim. Eu te acompanho também. Você tem as pessoas que seguem você e que gostam, né, de te acompanhar. E isso é conexão, é isso que com as histórias, com o seu dia a dia que você vai mostrando, você vai conectando essas pessoas. Porque imagina se você não falasse nada, não fizesse nada. Até ontem eu mandei, eu tenho também o e-mail marketing, né, que é uma outra forma de fazer comunicação, que está também parte da minha estratégia. Até quem quiser assinar, gente, nos meus stories, antes de chegar aqui, eu deixei o link para assinar minha newsletter, que é gratuita, não encho sua caixa de e-mails. E eu falei ontem... Isso é importante falar. Né? Senão a pessoa fala, vai encher minha caixa. E ontem eu falei sobre isso, né? Eu falei assim, você vai criando essa comunicação, mas se também você não fala nada, o teu silêncio também vai contar uma história. Interessante. Por quê? Não tá falando nada ali. Então, como fazer com que essas histórias que a gente conta, estou falando aqui da rede social especificamente, né? Conecte com o outro e a pessoa fale, poxa, eu vou lá para ver o que ela está fazendo hoje. Vamos ver o que a Gil está aprontando hoje. E isso que a gente vai construindo. Isso é storytelling também, com certeza. Só queria falar uma coisa aqui, Gil. Às vezes algumas pessoas me perguntam, conversa de mesa de bar é storytelling? O storytelling é uma comunicação com estratégia. É diferente de uma mesa de bar que a gente está ali conversando, jogando conversa, contando histórias. Mas se eu uso essa comunicação com estratégia para mostrar o meu posicionamento, para mostrar o meu diferencial, para mostrar o meu negócio, aí sim é storytelling. Porque é uma narrativa que eu crio com propósito. Mesmo que seja em meio a um bate-papo. Mesmo. Mas se esse bate-papo, se eu tiver uma estratégia. Se é um bate-papo... Jogando conversa, é uma conversa, são histórias, ok. Mas o storytelling é uma técnica de comunicação.
É um estudo, né? Então, quando a gente aplica o storytelling, ele tem que ter uma certa estratégia, ele tem que ter um direcionamento para que eu possa atingir mais pessoas, eu possa vender o meu produto. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que você falou muito de conexão. A gente pode dizer que as pessoas com as quais a gente se identifica, tem conexão, elas contam histórias nesse formato storytelling, mesmo que um pouco sem estratégia ou não, e as que a gente não tem conexão nenhuma, não tem storytelling envolvida? Ou uma coisa não está atrelada à outra? Não tá. Na verdade, assim, a conexão, com o que você se conecta? Com pessoas que você tem empatia. Sim. Que tem mais ou menos os mesmos valores, as mesmas crenças. Os mesmos gostos, interesses. Uhum. Isso é uma coisa meio que natural da gente fazer. Você não vai se Certo. conectar com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com você. Sim. A não ser que seja por interesse e outros interesses, Sim. né? Mas quando a gente pensa nessa comunicação estratégica para o nosso negócio, a gente precisa estruturar. Por isso que é aí que tá. A gente precisa parar e pensar. Não é assim, joga ao vento aí, vamos ver o que dá. Você pode até fazer isso, mas quando você usa estratégia, quando você usa algo pensado, que você vai mensurar, vamos ver, isso aqui tá dando certo? Tá, então beleza, vamos continuar. Não, isso aqui não tá dando certo na comunicação, a gente vai ter que mudar a rota. Uhum. Então, vamos pensar como que a gente vai fazer agora. Uhum. Então, isso é pensar de uma forma mais focada. Mas o storytelling, ele tá atrelado a nicho, por exemplo? Porque às vezes a gente ouve assim, uma pessoa, um especialista, sei lá, uma pessoa na rede social falando assim, você precisa nichar, você precisa segmentar o que você está vendendo, teu produto, teu negócio, tal, teu serviço. Outra pessoa fala, não, você não precisa, você pode falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Então tem aquela pessoa, por exemplo, que a gente vai ver assuntos sobre cabelo, ela só fala de penteado, cabelo, 24 horas. Uhum. Tem aquela outra pessoa que fala de penteado, de cabelo, mas ela também conhece um outro assunto, ela conhece um terceiro assunto. O que você pensa a respeito disso? Bom, eu penso o seguinte, quando você fala muita coisa, você não está direcionando a sua comunicação. E aí entra o ruído de novo. Uhum. Então, tipo assim, eu entro no seu Instagram, você está falando de várias coisas. Uhum. Eu não vou saber exatamente o que você faz, a forma que você pode me ajudar. Uhum. Por quê? Estou falando isso quando tem a questão da venda. Certo. Então, eu vou vender o meu curso de storytelling, de comunicação, eu não tenho por que eu ficar mostrando outras coisas de outro universo que não tem a ver com isso. Uhum. Porque eu vou causar confusão na cabeça da pessoa. Uhum. Você entende? Sim. Então, o quanto mais nichado, é melhor, né? Porque você sabe exatamente aquilo que você vai falar. Mas quando você abre muito, você fica confusa. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Logo que eu saí, né, da Gazeta, que eu comecei a experimentar, então eu comecei a fazer isso, começava várias coisas. As pessoas, você faz isso, faço. Você vai ali, vou. Vambora. Mas eu falei, cara, mas o que eu tô fazendo? E aí você não tem, né, autorrealização, né? E aí você fica perdida no meio da sua comunicação. Por isso que é interessante, sim, você segmentar. Uhum. Eu vou falar sobre isso, também vou falar sobre aquilo. E você ir educando a sua audiência. Uhum. Isso, Gil, quando você pensa de forma estratégica para venda. Certo. Tá? Porque se é oba-oba, eu não vou vender nada, eu não tenho nada mesmo para... Tudo bem, aí acho que vai de cada um. Mas quando você quer vender algo, seja um produto, um serviço, um projeto, uma ideia, nós temos que ser mais assertivos nessa comunicação. Porque senão a pessoa vai embora. Ela vai chegar lá no seu Instagram e vai falar, cara, o que essa pessoa está fazendo? Não estou entendendo mais nada. Fala e não diz nada, Fala, né? Fala e não diz nada, exatamente. Fica aquela coisa confusa. Fica tudo confuso. Sá, você foi buscar conhecimento, foi se atualizar, fez
Adquiriu a certificação internacional, né, em Storytelling pela McSeal. É o McSeal Studio, é o James McSeal, que é um dos contadores de histórias aí mais influentes do mundo. Em parceria com o Department for International Trade, da Inglaterra. Isso. E Storytelling Marketing na Escola Estado da Arte. Isso. Qual que é a importância que você enxerga, né, no estudo, na atualização profissional, num mundo que a gente vê que o que funcionava, que os testes AB de 2 meses atrás já não funciona hoje, já não vão funcionar daqui a 60 dias na internet? Como que você vê a importância dessa atualização do tempo todo no mundo que tem 48 horas dentro de 24? Sim. A gente precisa se atualizar, a gente precisa... Principalmente por causa do digital, né? Estudar, sim. Então, e a gente tem, assim, N opções, tanto gratuitas, pagas. Se você fuçar a internet aí, tem vários sites que dão essa oportunidade. Agora, o estudo, né, Gil, ele é primordial. O que você disse, cada hora está mudando, as coisas mudam. A hora que você começa a entender, a gravar o Reels, ele já mudou, já está num outro... Você fala, cara... Quando a gente vai se adaptando ao qual botão precisa clicar, pronto. Você já não acha mais a grade de perfil, você já não acha mais... E aí é difícil. Gente, meu Deus. É difícil. Às vezes dá uma preguiça, vamos falar a verdade? Porque, Muita. Meu Deus, aprender tudo isso... Não, eu vou falar um negócio pra você, pros ouvintes agora, vou pagar um mico aqui e vou contar de um perrengue. Gente, Conta. Eu comecei e parei 2 vezes no TikTok já. Não, já comecei e já parei 2 vezes, já desencanei. Falei, aquele confesso. negócio... Amiga, nós não temos idade pra aprender aquele negócio. Meu Deus Eu acho que céu. ali tem que aprender com 8 anos. Nós que passamos do 40, tá difícil já, entendeu? Difícil. É muito difícil aquele aplicativo. Será que somos só nós? É difícil. Levanta a mãozinha, você que tá na live, põe um hello aqui, se você também não consegue mexer no TikTok. É complicado. E fora assim, né? É o TikTok, é o Instagram, é o LinkedIn, é a sua casa, o supermercado. É o Facebook, é o Twitter. É seu marido. É tudo, né, gente? É família. Então, nós não somos robôs. Nós difícil, não somos né? robôs, né? A gente tá entrando agora nessa época aí de inteligência artificial. Falamos né? sobre isso ontem, meu Deus do céu, que negócio difícil. Essa loucura. Mas aí é que tá, né, Gil? Se a gente começar a entrar nessa onda de eu preciso estar em todos os lugares, você não vai fazer nada bem feito. Então, escolha aquilo que você dá conta de fazer. Tem alguns alunos que falam assim pra mim, eu preciso postar todo dia? Eu tenho que postar todo dia? Eu falo, não, eu vou fazer outra pergunta. Você consegue postar todo dia? Com qualidade? Conteúdo bom? Sim. Então, assim, depende. Depende da sua agenda, depende da sua criatividade, depende de um monte de coisa, né? A gente não tem que. Mas aí é que tá. Se você pelo menos fazer uma vez na semana bem feito, legal. E aí você vai entendendo o processo. É melhor do que você postar 5 vezes mal feito. Exato. Sim. E sempre estudando, né? A gente sempre fala muito disso, né? De qualidade, de se preocupar mesmo com imagem, com a gravação, com a produção, com o áudio, né? Para ver se também não tem fisicamente barulho no fundo. Tudo isso é importante. De maneira geral, Sá, se a gente fosse hoje dar uma dica assim para o nosso ouvinte de como ele pode melhorar o posicionamento dele, né, no Instagram, alguém que está assim mais perdido que peixe fora do aquário. Acabei de inventar esse ditado, né? Sou ótima em inventar ditados. Chechel fala que eu não acerto nenhum, mas tudo bem. Que dica que a gente poderia dar para essa pessoa assim que não sabe nem para onde vai? Qual que é a primeira dica que você daria assim para ela, para ajudá-la a se posicionar no Instagram? Uma dica é o seguinte, a pessoa parar um pouco para pensar sobre o seu negócio. Então, pega um papel, uma caneta, coisa assim, simples mesmo. Faz aí um chazinho quente ou um café quente, coloca a xícara e aí você vai começar a escrever. Não precisa ser uma redação, pode ser em tópico, pode ser puxa pra lá, vem pra cá com setinha, né? Eu sou dessas. Eu também sou dessas. Por quê? Pra você entender um pouco mais sobre você e sobre o seu negócio. Então essa é uma dica muito bacana. E assim, Sabrina, eu não sou inspirada. Não tenho inspiração.
Então pense o que que faz te move. O que te move? Escreve no papel. Quais são os horários que você está mais produtiva do dia? Tem gente que é de dia, tem gente que é de noite. Quais são os horários que você está mais... que você pode parar e produzir algo, pensar em algo? Porque vamos pensar em produzir, né, Gil? A gente tem que pensar neste processo. Sim. Então, outra coisa muito legal também que eu estou fazendo neste momento, recomendo, pegue informações já anotadas, informações antigas. Sabe, eu sou de anotar. É muito legal. É muito legal. Encontrar coisas assim. Pega caderno que você... Bloco de notas, que tá lá guardadinho na gaveta. Coisas antiquíssimas. Sabe assim? Sim. Porque às vezes você fala, mas eu não sei o que falar, eu não sei por onde começar, como que eu vou fazer? Muitas vezes você tem uma riqueza, um tesouro ali guardado e você não está aproveitando. Então pega essas informações, faz um resgate ali. Eu estou fazendo isso agora, comecei a fazer, pegando cadernos. Eu sou louca de anotar, né, gente? Tudo eu anoto. Então, eu também, eu sou super visual. No computador, fotos também. Faz esse resgate, porque isso também vai mexer com a sua história. E é legal você falar isso, sabe? Porque às vezes a gente fica com a cabeça, com o cérebro tão cheio de informações, porque a gente vê tanta rede social, tanta gente, tanta coisa, principalmente nós que trabalhamos com isso. Sim. E aí, se você não faz essa autoavaliação, se você não olha pra dentro de si, você começa a postar o que o outro posta. Exato. E achar que a sua vida é aquilo. E aí, o que acontece, que eu acho que é perigoso? Pode até dar muito certo financeiramente, profissionalmente, você pode explodir. Só que o que eu acho que é o perigo? A frustração. A não realização. Porque, gente, a gente tá aqui no planeta para ser feliz. Para fazer o outro feliz e para ser feliz. Então, você precisa fazer coisas que te deixem feliz. De repente, você acha que, porque fulano de tal tá postando sobre moda. Mas a sua realização é postar sobre bolo. Exato. Você é uma baita de uma confeiteira de mão cheia e não posta isso. Que é o que todo mundo tá esperando. Eu, por exemplo, que não sei fazer nem um doce, preciso aprender, entendeu? Não é? É verdade. Às vezes a moça que tá lá, que faz bolo delicioso, ela posta o look do dia. Pô, posta o look do dia do bolo. Não que ela não possa... ela pode mostrar o look do dia, dela. Que nem você fez hoje. Que nem eu fiz hoje, mostrando que eu estava vindo aqui, mas fala também do seu negócio. Sim. Então, esse resgate, Gil, ele acho que é muito importante pro dia de hoje, porque é o que você disse, a gente se compara, a gente quer fazer como o outro, e isso não vai colar. Uma hora ou outra, a máscara vai cair. Sim. Seja você, seja autêntico, entenda a sua história, entenda quem é você na sua essência, para que você possa passar isso de uma forma melhor, para que você possa não ser algo pesado para você, porque quando a gente tem que carregar máscara, nossa, tudo fica mais difícil, né? Você tem que estar ali preparada. Você tem que ficar provando, né? Gasta uma energia imensa. Então, assim, poxa, nada como ser a gente, né? Então, esse é um exercício muito legal, muito legal. Pega informações, coisas já anotadas, vai entendendo aquilo e faz o exercício de escrever, de estar ali em contato com você. Isso vai te ajudar muito nesse começo. Sá, você é a autora do e-book Histórias que Vendem, né? Isso. Com técnicas de storytelling, como aplicar essas técnicas no Instagram. E você desenvolveu esse material com o auxílio de Pensar, Falar e Agir, né? Isso. Essa trilogia. Como é que é esse conceito? Isso é uma metodologia. Foi a partir de, também, coisas anotadas, que eu anotei em cursos. Qual é o pensamento? Pensar, falar e agir. Tudo começa de uma ideia na sua cabeça. Nossa, eu tive uma ideia. Só que se você fica só no campo da ideia, é apenas uma ideia na sua cabeça. Então, esse é o pensar. Tive uma ideia. Falar é quando você coloca a comunicação para explorar essa ideia. Então, eu tive uma ideia, eu vou falar sobre essa ideia.
Eu vou criar uma comunicação sobre isso. E o agir é você ter essa constância. Então, tive a ideia, vou criar uma comunicação e vou divulgar. E fazer isso repetidamente. Pensando no seu cliente, né? Quem é o meu público? Com quem que eu vou me comunicar? Então, essa trilogia que eu chamo, eu fui criando e falei, poxa, isso é uma metodologia. Então, a partir disso, eu vou explicando para a pessoa neste e-book como ela ser melhor na comunicação dela para o cliente dela. Porque a gente precisa entender a nossa audiência, né, Gil? Como que a gente descobre a nossa audiência? Para alguém que está nos ouvindo e está postando, está fazendo todo o trabalho, mas não sabe direito quem que é o cliente, o público dele. É conversando. Chama a pessoa para conversar. Uhum. Às vezes a pessoa posta, sei lá, uma foto, um vídeo. Aí a outra pessoa comenta, a pessoa nem curte. Responda essa pessoa. Eu acho isso o máximo. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um mês, gente, mas eu respondo todo mundo. Então, aí é que Porque às vezes é muita coisa. Às vezes você coloca lá e passa, já põe outra. E você não está prestando atenção na sua audiência. No que eles estão dando de retorno para você. É o na rua que você vai entender. É aqui na rádio. Sim. É no seu Instagram. Sim. É no telefone. Então, a gente precisa também puxar conversa, respondendo e entendendo e perguntando. É trabalho de formiguinha, né? Nada melhor do que um café, né, nesse caso, Poxa. nesse momento. Cafezinho, gente. Chama pra um café. Você está que nem eu, a louca do café. A louca do café. Hashtag a louca do café. Você acredita que já são 10 horas e 2 minutos? Ah, não fala isso pra mim. Ó, o tio Luiz ali, a gente já tá invadindo o programa dele, mas ele já tá acostumado. Gente, ele já tá até assim... O tio Luiz já tá acostumado, né, Xixel? O cara voou. Olha o Xixel. Dá uma quietada, ele fica muito tempo no ar. Esses dois brincam que nem com gato, viu? Mas já, Gil. Você acredita? Poxa, voou, cara. Papo bom, né? Agora a gente vai ali pra tomar um café. Agora é o café. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Como faz para as pessoas se matricularem no seu curso, adquirirem o seu e-book? Quero que você fale tudo aqui. Olha, Gil, vá no meu Instagram. @Sabrina Scarpari. Gente, Scarpari é com S mudo e com E no final. E no final. É. Scarpari, tá? Meu pai é o único com E. Por que ele quis ser diferente, gente? Meu Deus, é aquelas coisas. @Sabrina Scarpari. Lá no meu Instagram tem o link lá na bio. Sim, que é aquele link azul, gente. Escrito Linktree ali. Isso. Aí você clica lá e lá vão ter todos os canais sobre o curso, para você ler e entender mais sobre o curso. Tem também o link para o e-book. O e-book custa R$ 49,00. Você compra, faz o pagamento e já vai direto para o seu e-mail em formato PDF, para você já começar a ler. Já começar, e que legal. Já aplicar, entendeu? Se você quiser imprimir, imprime para anotar. Eu tenho também palestra que eu falo sobre o storytelling, que eu já levei para faculdades, escolas. Que legal isso. Então, quem bacana. quiser te contratar, pode entrar ali no direct também do Instagram, te mandar mensagem. Ou pode chamar a gente aqui na rádio também, gente, que a gente direciona para o Instagram da Sabrina também. Exatamente. Essa palestra é de quanto tempo? 1 hora? 1 hora. Eu falo sobre o storytelling, se chama. Mas afinal, o que é o storytelling? E independente do público, pode ser dentro de uma empresa, pode ser para alunos de um colégio, da faculdade? Sim, eu falo sobre comunicação, a forma de nos comunicarmos usando essa técnica e mais focada para venda, né? Mais focada. E também assim, Gil, um tempo atrás eu fui no Dom Bosco Assunção dar uma palestra, eles pediram para eu fazer uma palestra com os alunos para falar sobre a minha profissão jornalista. Então eu também adapto a palestra. Se você quer uma palestra para os seus funcionários especificamente, eu adapto essa comunicação também. Eu customizo. Entendi. Tá?
dependendo da necessidade, do público, né? Nós somos comunicadoras, né? É muito legal. Às vezes a pessoa pensa assim, mas na minha empresa, né? De repente, chão de fábrica, para que eu vou fazer? Justamente para isso, gente, para melhorar a comunicação interna, o endomarketing. Sim. A gente precisa ter uma comunicação interna eficiente, porque são essas pessoas que vão fazer com que a comunicação externa seja boa. Exato. Como que as pessoas vão enxergar a tua empresa fora? Dependendo do que você fala dentro. Sim. Não é verdade? Sim. Então, às vezes, é importante você alinhar essa comunicação interna também. Claro, porque, às vezes, claro. o pessoal que trabalha num determinado setor não tem contato com o diretor, com o CEO da companhia. A companhia é muito grande, às vezes o presidente está em outro país. E você precisa entender o DNA da empresa, da companhia. E quando fica muito distante, não é que nem na rádio, né, Sabrina? Que todo mundo tá na sala de todo mundo aqui, é fácil. Sim, sim. Mas às vezes dificulta, né? Sim, às vezes a própria empresa tem a comunicação interna. Tem o jornal interno para os funcionários. Então, me chama que a gente conversa, né, para criar essa palestra, bem personalizada. Bem personalizada. Então tá tudo lá no meu Instagram ou no meu LinkedIn também. E esse telefone, tem um telefone de contato aqui. Tem, que também tá lá no meu Instagram. Tá. Pode falar. 98979-1153. Me liga! Liga pra Sabrina. Chama a Sabrina para tua empresa, para tua escola, né? Os alunos, gente, que estão ali prestes a prestar vestibular, tem muita dificuldade em saber o que eles querem fazer e ser. Então é legal você chamar uma pessoa que tem experiência no digital, como jornalista, como escritora, para desmembrar aqui, desvendar todo esse oceano gigante que é a profissão. E todos os outros assuntos, e-book, palestra, o curso... online, você pode adquirir também no Instagram, @Sabrina Escarpari. Exato. Que delícia que você veio. Acabou! Você vai ter que voltar, né? Vou, né? Porque a gente tem muito assunto para falar ainda. Gente, hoje eu tive o grande prazer de receber aqui nos estúdios do Sem Blá Blá Blá, na Educadora M 1060, Sabrina Escarpari, jornalista, storyteller, escritora. E ela é influenciadora também, gente, que ela tá lá no Instagram, em todas as redes sociais, pós-graduada em gestão digital e mídias sociais. Mais de 20 anos de... Quando a gente fala 2 décadas, né, parece que a gente tem 100 anos, né? Caramba, 20 anos de 2 décadas de profissão. Cara, pesou aqui um pouco nas costas. Já foi, olha, colunista... já trabalhou em vários veículos, rádio, televisão, assessoria de imprensa, revista impressa, jornal impresso, Gazeta de Piracicaba por mais de 10 anos como colunista social. Então, muito obrigada, Sabrina Escarpari, por ter aceitado o meu convite. Está aqui hoje. Obrigada, né, Gil. Batendo esse papo super enriquecedor. Olha, agradeço você imensamente, minha amiga de tantos anos. Todos os seus ouvintes, as pessoas aqui também do Instagram que estão aqui com a gente. Poxa, muito bacana poder falar sobre o storytelling, sobre a arte de contar histórias, né? E sigo à disposição para quem quiser saber mais, tiver interesse, quiser bater um papo, tomar um café. Se quiser tomar um café, gente. Por que não? Obrigada, Gil. Ai, gente, bom, muito obrigada a todos vocês, ouvintes do Sem Blá Blá Blá, que ficaram aqui conosco. Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!